Meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Pensamento e Cultura e hoje eu gostaria de estar apresentando para você um livro que me ajudou muito, que eu achei muito interessante e muito prazeroso em ler. É um livro das edições paulinas do Joseph Fadeli, chamado O Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. Um livro muito interessante que mostra todas as dificuldades, todas as barreiras que esse homem, o Joseph Fadeli, teve que viver, teve que passar na vida dele para de fato conseguir receber o batismo, os sacramentos, para poder ser inserido na comunidade cristã, na comunidade católica, etc. Então, o livro coloca assim, por exemplo, durante o serviço militar, Mohamed, um jovem muçulmano iraquiano, oriundo de uma família xiita, descobre com terror e assombro que terá de dividir a caserna com um cristão. Surpreendentemente, nasce uma relação de camaradagem entre os dois e a partir das conversas entre ambos, pouco a pouco, Mohamed se vê obrigado a reconhecer a atração que sente por Jesus. Ao regressar à vida civil, tem apenas uma ideia na mente: converter-se ao cristianismo, uma loucura que pode custar-lhe a vida. E aí é interessante isso porque, veja, na medida em que ele tem essa experiência, no contexto ali do serviço militar, ele vai ter que dividir o lugar que ele está com o cristão, e é evidente que ele começa a conviver com esse cristão. E nesse convívio, ele vai vendo e descobrindo coisas que ele nunca tinha imaginado. Ou seja, isso leva o Mohamed a questionar profundamente a sua tradição, os seus princípios, tudo aquilo que ele vivenciou e aprendeu desde pequeno no contexto do islamismo, do mundo muçulmano. E aos poucos, de fato, ele vai se sentir atraído pelo cristianismo, por Jesus. Acontecem várias coisas, que é evidente que eu não vou dizer aqui, mas que seria, ao ler o livro você vai ver como que a história, o modo que ele narra é entusiasmante, nos envolve, é extremamente prazeroso e interessante. E na medida que ele vai adentrando nesse mundo, começam as barreiras no âmbito familiar, da sociedade, e ele narra com uma riqueza de detalhes todas as dificuldades que ele vivenciou, ao ponto de realmente quase perder a vida. Então, que esse livro realmente possa estimular em cada um de nós. Eu, particularmente, quando li esse livro, me ajudou muito no primeiro momento, depois que conforme fui lendo e terminei depois de ler essa obra, o grande questionamento que veio no meu coração foi esse: se realmente eu teria a coragem que esse homem teve, se realmente eu tenho esse amor por Deus, esse amor por Cristo. Isso me levou a me questionar profundamente: será que eu teria a coragem, eu conseguiria passar por tudo que esse homem passou? Leia esse livro, você vai ver quantas coisas ele passou, quantas barreiras e obstáculos, mas veja, meus irmãos, vocês vão ver quantas coisas foram, e é um testemunho, não é uma coisa inventada, é algo real. Esse homem, ele continua vivo, morando na França e tendo às vezes até que tomar alguns cuidados para não ser perseguido e assassinado por alguns muçulmanos mais radicais que até hoje não aceitam a sua conversão ao cristianismo, ao catolicismo, etc. Então, esse livro me levou a refletir muito isso, a me fazer essa pergunta, quanto eu estou disposto a sofrer por Jesus na minha vida, por Cristo na minha vida? E eu acredito que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós muitas vezes pedimos tantos favores a Deus. Nós, às vezes, caímos até numa religião comercial, ou infelizmente em toda essa coisa de teologia da prosperidade que está por aí, onde eu vou conhecendo Deus e Cristo, e parece que é apenas a prosperidade financeira, econômica, material que consta, e na medida em que eu vou fazendo coisas para Deus, é como se Deus fosse se obrigando a ter que me abençoar e me dar um monte de coisas no sentido material. Uma coisa é certa: Jesus foi capaz de chegar ao ponto de dar até a sua vida por amor a todos nós.
pessoas para nos salvar. E nós? Quantas vezes somos infiéis à nossa identidade? Quantas vezes temos vergonha da nossa fé? Principalmente hoje no Brasil, em que, querendo ou não, cada vez mais nós vivemos em um contexto onde ser cristão, ser discípulo de Cristo, não está fácil. Ter uma vida coerente, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos da igreja, da tradição cristã, cada vez está mais delicado, está mais complicado. E infelizmente nós cristãos muitas vezes acabamos tendo vergonha da nossa fé e até escondendo aquilo que somos e que cremos. Eu acredito profundamente que esse livro, de José Fadeli, pode nos ajudar muito, mas muito mesmo, a mostrar como vale a pena seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Evangelho diz, que quando nós realmente encontramos um tesouro, a pérola preciosa, nós não conseguimos nos conter. A alegria toma conta do nosso coração e brota naturalmente em nós o desejo de encontrar Jesus, de buscar Jesus e de anunciar Cristo ao mundo. Não de impor a nossa fé, não devemos impor nada. Devemos amar, devemos dialogar e principalmente com a nossa vida. Testemunhar com atitudes muito concretas, porque foi isso que esse homem fez. Testemunhar que vale a pena seguir a Cristo. E principalmente mostrar que infelizmente ainda existem lugares em que a liberdade religiosa ela não é respeitada. Quantos noticiários nós estamos vendo aí? De países e lugares ainda onde as pessoas são perseguidas por causa da sua prática religiosa. Isso não é um privilégio dos cristãos, mas nós sabemos que infelizmente em muitos lugares ainda os grupos que são mais perseguidos são justamente os cristãos, que são decapitados, crucificados, massacrados, pelo simples fato de professarem a fé em Cristo como Salvador e Senhor, como Deus que se fez homem. Então, infelizmente, ainda a intolerância, fala-se tanto de tolerância hoje em dia em relação a determinadas coisas que eu particularmente não sei realmente se devemos tolerar. Mas em relação à liberdade de pensamento e à liberdade religiosa, cada vez mais os cristãos precisam ter consciência de que nós precisamos lutar pelo direito que o ser humano tem de seguir a sua consciência e de fazer uma escolha sobre qual caminho religioso ele quer percorrer. Esse livro mostra claramente que muitas vezes essa liberdade religiosa não é respeitada. Um abraço, que você possa ter uma boa leitura, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Que você possa sempre estar visitando aí o nosso site da Kenosis, na nossa loja virtual também, adquirindo aí os nossos produtos e nos ajudando para que a gente continue esse trabalho de formação e esclarecimento. Abração e tudo de bom.